Célia estava dizendo que o professor não fala sentado. Não fala mesmo, ele fica mudo se ele ficar sentado. Então, boa noite a todos os senhores. Sou prefeito municipal de Valinhos, Sua Excelência, doutor Cleiton Machado, vice-prefeito de Valinhos, doutor Luiz Mais Neto, excelentíssima senhora Célia Leão, deputada estadual desse estado de São Paulo, excelentíssimos senhores vereadores, todos os presentes, senhores secretários, é uma honra muito grande estar aqui hoje. Nós vamos começar o nosso encontro vendo um vídeo. Embora eu esteja trabalhando na área de deficientes visuais há 40 anos, ou um pouco mais, e tenha trabalhado durante algum tempo com deficientes auditivos, que antes de começar eu tive o cuidado de observar se havia algum deficiente visual aqui presente nessa sala, e caso houvesse, eu teria que começar conversando com vocês assim, para que ele soubesse onde eu estou. Ou ele iria se dirigir sempre para o alto-falante e não para mim. Então, é importante que as pessoas saibam que realmente ele não sabe, não tem como saber se a minha voz sai de lá, que eu estou aqui, né? Já que a maior informação que ele recebe é a informação auditiva. Bem, eu gostaria de lembrar aos senhores que o censo de 2010 mostrou que o Brasil tem 25 milhões de pessoas com deficiência. 25 milhões de cidadãos com deficiência. São 14,5% da população em geral. Aí a gente pode avaliar quantos serão em Valinhos. Nesses números não estão incluídos as pessoas com deficiência temporária, como, por exemplo, alguém que quebrou a perna e não pode entrar num ônibus, né? Não estão incluídos os idosos nem as gestantes. Quantos idosos morrem como consequência de uma queda ocorrida na rua? Por causa do nosso calçamento, que está sempre muito abandonado. Na verdade, nossas cidades aprisionam as pessoas com deficiência dentro delas mesmas e dentro das suas casas. A questão que você levantou, onde é que estão essas pessoas, estão aprisionadas nas suas próprias casas. O ambiente externo é extremamente hostil. Bem, é preciso que a gente combata com mais vigor essa cultura da exclusão. Na verdade, as nossas cidades que aprisionam, elas estão trabalhando basicamente como um sistema que vigora já há muito tempo, né? Que na verdade é cultural. Nós podemos dizer que com tecnologia assistiva, os deficientes poderão resolver muitas questões. É verdade. Mas eu gostaria de contar para os senhores que um centro de tecnologia conseguiu desenvolver um aparelho que detecta para o deficiente visual aonde está o ônibus que ele vai tomar, pelo número do ônibus. Quanto tempo esse ônibus vai demorar para chegar até o ponto onde ele se encontra. Só que esse equipamento só foi desenvolvido para 2 linhas de ônibus. As 2 que levam para um lugar onde existem 2 instituições de cegos e uma outra que tem uma instituição de cegos. Portanto, eles têm todas essas informações para ir para um lugar onde se atende pessoas cegas.
não é dado a eles o direito de escolher para onde eles querem ir usando esse equipamento. E aí talvez os senhores me perguntem, mas por que será, né? Por que será? Esse ônibus, com este aparelho, os senhores podem detectar quantos ônibus tem na linha. Quanto tempo, de fato, esse ônibus demora para chegar. Ele que foi desenvolvido para atender os deficientes visuais pode ser um instrumento político. E pode incomodar muita gente. Então, os deficientes visuais só vão ter o direito de ir até a Provisão ou o Centro Cultural Luiz Braille, que é a mesma linha, porque são instituições pegadas, uma vizinha da outra, ou eles podem ir para o Instituto dos Cegos Trabalhadores e voltar para a sua casa. Está muito bom já. Bem, na verdade, esta não é uma questão, a questão da acessibilidade não é uma questão arquitetônica. Ela é uma questão cultural. Os gregos eliminavam seus bebês deficientes jogando dos montes e montanhas. Os nossos índios eliminam os seus deficientes, especialmente nas tribos nômades. Quando eles mudam, eles abandonam os deficientes ali. É essa cultura que nós herdamos. E quantas vezes será que nós não temos feito a mesma coisa? Bem, eu penso que, na verdade, nós nos confrontamos com barreiras físicas e atitudinais. E são estas as das atitudes que determinam a deficiência. A questão tem que ser colocada do ponto de vista da lógica. É a nossa sociedade que é deficiente. E não as pessoas que ela denomina de deficientes. É ela que não é competente para absorver, para integrar e para incluir essas pessoas que tenham qualquer diferencial. É uma sociedade que ignora mais de 15% da sua população e que não se dá conta de que esse número vai aumentar. Os bebês que nasciam com 400 gramas e que morriam, não morrem mais. Só que nós temos muitos deles na Provisão cegos. Os idosos, que eram a partir dos 40 e poucos, 50, já estava meio, né? Hoje não. Hoje nós vemos numa coluna de necrologia pessoas morrendo com 100 anos, 90, isso virou normal. Os olhos dessa pessoa não resistem com uma visão perfeita e normal até essa idade. A partir dos 40, a perda visual começa. Portanto, esse número vai aumentar. E vai aumentar significativamente. Não se pode, essa sociedade, né, não se reconhece, não se conhece, não sabe nem o que significa a possibilidade de uma pessoa que não ouve, quais são as possibilidades de uma pessoa que não enxerga. Ela não sabe nem o que são os seus próprios filhos. Embora se julgue uma pátria amada, ela não ama os seus filhos. Estar aqui em Valinhos, onde o meu pai passou a juventude dele, onde os meus filhos estudaram, uma cidade que não quer ser só respeitada pelo seu povo, mas quer respeitá-lo também, quer ser uma cidade para todos, me enche de alegria. Tenha certeza, senhor prefeito. Os senhores têm tudo para ser uma cidade inclusora, um modelo de inclusão. Tem um prefeito sensível a essa causa. Eu ouvi de um deficiente visual
que há algum tempo atrás esteve com o senhor e que hoje trabalha na área de tecnologia de informática, a respeito de um mergulho no mar. O senhor se lembra disso, prefeito? Ele se lembra também que foi o senhor que o apoiou e permitiu que esse rapaz, que era um garoto naquela época, mergulhasse no mar, cego. Esse é o prefeito de Valinhos. Nós temos um vereador, como o vereador Popó, que vive essa realidade, conhece esse universo. Abriga uma das mais expressivas deputadas estaduais do nosso estado de São Paulo, a deputada Célia Leão. Um secretário de Educação disposto a cuidar da educação para todos. E que tem ao seu lado a professora Miriam, que vai fazer acontecer. Que vai fazer acontecer esse processo de inclusão, os senhores tenham certeza disso. Parabéns a todos os senhores. Eu agradeço em meu nome, em nome da Provisão, que trabalha com deficientes visuais há 31 anos em Campinas e com crianças de outras cidades, que hoje tem muito orgulho de ter mais de 20 crianças de Valinhos sendo atendidas lá, que se coloca à disposição dos senhores no cumprimento do seu dever, que é romper com os paradigmas que excluem as pessoas. Muito obrigada.